Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. Sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira da 10ª semana do tempo comum e a igreja faz memória de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil. São José de Anchieta foi conhecido pelo seu desenvolvimento na evangelização no início do Brasil, de modo muito especial voltado ao trabalho com os índios, à catequese com os índios, responsável pela primeira gramática na língua indígena aqui no Brasil e responsável também por fazer com que o reino de Deus, o Evangelho de Cristo, se tornasse conhecido nessa terra de Santa Cruz. São José de Anchieta foi um jovem nobre, muito intelectual, culto, que desejou se tornar padre, apaixonado por Francisco Xavier, tomou a decisão de entrar nos jesuítas. E ao entrar nos jesuítas, ficou muito doente, e por causa dessa realidade, e aqui no Brasil, por ser a terra nova, de ares novos, ele é enviado pelos jesuítas aqui ainda enfermo para trabalhar na evangelização. E de fato, José de Anchieta foi um grande evangelizador do Brasil e colaborou muito com a cultura e com a literatura do nosso país. Quando nós olhamos para a realidade de São José de Anchieta e olhamos para a proposta da liturgia de hoje, encontramos o Evangelho dentro do contexto das bem-aventuranças. Ou seja, Jesus está no monte ensinando a multidão, falando do amor, da graça de Deus, apresentando o protótipo daquilo que vem a ser santo na concepção de Jesus de Nazaré. E enquanto Jesus está apresentando, aquele ensinamento parece ser novo na compreensão do povo. E Jesus quer recordar de modo muito especial que ele não veio para abolir o ensinamento antigo, mas para trazer o pleno cumprimento dessa verdade, deste mandamento proposto por Moisés lá no monte, quando recebeu as tábuas da lei. Nosso Senhor, enquanto está falando isso, ele está dizendo precisamente aquilo que está narrado na primeira leitura de hoje. Não é o uso desacerbado da lei que traz a felicidade, que traz a liberdade, que traz a vida, mas a vivência da lei de maneira autêntica na força do Espírito que decide vivê-la. Não basta apenas obedecer como norma os mandamentos. É preciso deixar que os mandamentos caiam dentro da nossa alma e possam produzir frutos de vida. Por isso Jesus está dizendo aqui que ele não vai alterar nada nos mandamentos. Muito pelo contrário, ele vai trazer aos mandamentos o seu pleno cumprimento. Ou seja, ele está ensinando a comunidade dos discípulos a como encarnar a palavra de Deus, o ensinamento, na dinâmica prática da sua vida. Por isso ele inicia todo esse discurso das bem-aventuranças, falando que bem-aventurados são os pobres, os humildes, os mansos, aqueles que buscam a justiça, aqueles que são perseguidos. Por isso ele vai dizer que
Ouviram dizer olho por olho, dente por dente, e ele, porém, vos diz: amai-vos uns aos outros, amai os seus inimigos. Isso parece ser novo para a comunidade e ser realmente um jeito diferente de viver a lei. Mas nosso Senhor quer recordar-nos que a verdadeira vivência da lei se pauta na capacidade de encarná-la na nossa vida e, com a ajuda do Espírito de Deus, transformá-la em atos reais de amor para com Deus e para com o próximo. E isso São José de Anchieta fez muito bem. Enquanto ele evangelizava os índios, ele se preocupava com a realidade da exploração indígena, com a realidade da escravidão, da fome, do desespero que esse povo viveu diante da realidade da colonização, né? Então, olhamos para São José de Anchieta no dia de hoje, nós pedimos a Deus que nos dê também a capacidade de traduzir o Evangelho na vida daqueles que nós encontramos da melhor forma possível, não levando escravidão, mas levando a liberdade, a justiça e a paz, que somente aqueles que conhecem a lei são capazes de viver.